desse momento, você não fique andando. Guarde esse momento aí para você ouvir a palavra de Deus. A turma que na hora da palavra sai já não chegou ainda, graças a Deus, né? Então, nós estamos aí para ouvir. Eu queria com muita alegria chamar um jovem senhor, nosso professor, um jovem senhor, nosso irmão Kleber, professor Kleber. É o vaso que Deus escolheu nessa noite para ministrar uma palavra aos nossos corações. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso a esse jovem senhor, irmãos. É um senhor, um pai de família, mas é jovem, né? Vamos dar um bem-vindo bem caloroso? Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra ao homem de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, seu versículo número 7 ao 10. E depois o versículo de número 21. Gênesis capítulo 3, verso número 7 ao 10, depois o 21. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Leremos então. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. No versículo 21, o livro vai dizer que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Amada igreja do Senhor, essa palavra a qual Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa noite diz respeito sobre o plano de salvação que foi construído, foi arquitetado e feito por Deus desde a criação do mundo. Deus, quando Ele cria o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, vai nos contar o relato, Gênesis, a origem, tudo, a criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou algo perfeito. Ele criou algo sem mancha. Ele criou algo sem defeito nenhum para ninguém colocar. É tanto que no capítulo 1, do versículo 31, ele vai dizer que Deus viu tudo o que Ele tinha feito. Ele criou céus e terra, água, mar. Ele criou os seres viventes. Ele criou o homem. E Ele viu tudo o que tinha feito. E Ele disse que era o quê? Bom. Deus, Ele criou algo bom. E Deus, Ele criou algo perfeito para si. E quando Deus, Ele vai criar o homem, o seu plano principal, porque Ele criou a terra, e aí Ele olhou para a terra e Ele viu, por mais que Ele tenha criado a água, Ele não tinha derramado chuva. Ele disse: eu não tenho ninguém para cuidar. Aí Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o seu reflexo. Deus, quando Ele vai criar o homem, em uma figura de linguagem que Ele vai dizer lá em Gênesis, que Ele não estava só. O relato vai dizer que Ele disse: façamos o homem. Ou seja, ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito já pairava sobre a face da terra. E Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, o nosso reflexo perfeito. O homem era perfeito. Não tinham o que colocar, não tinham o que reclamar, não tinham o que se fazer. Não tinha para ele dizer se era preto, pobre, se era rico, se era gordo, se era magro. Não, ele era perfeito. A imagem e semelhança de Deus, algo que também eu e você somos, perfeito e reflexo da imagem de Cristo, do Senhor nosso Deus. Então Deus, Ele cria o homem, Ele cria o jardim, coloca o homem e diz: você vai cuidar do jardim. Sua tarefa é simples. Tudo
tudo que você tem aí você vai comer. Você pode fazer o que você quiser aí dentro do jardim, você vai cuidar. Você vai zelar pelo meu jardim, pela casa que eu construí. Pela criação perfeita que eu olhei e vi que era bom, você vai zelar. Mas só tem uma coisa. Aquela árvore que eu plantei no meio do jardim, de conhecimento do bem e do mal, tanto também como a árvore da vida. Mas Deus ele enfatiza a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa você não pode tocar. Escute, você tem tudo, você tem um jardim completo, é sua casa. Você pode fazer o que você quiser, você só não pode tocar nessa árvore que eu estou te proibindo. Porém o homem, muitos fazem essa pergunta, aqueles que estão lá fora e não entendem o que é, e o que é o agir de Deus, e como Deus faz as coisas que é perfeito, porque Deus permitiu que entrasse o mal no mundo. Não, o homem já era conhecedor do bem e do mal. É tanto que surge a serpente, que lá em Apocalipse nós vamos entender que a serpente era o Satanás, o inimigo de Deus, aquele que se rebelou contra ele e foi jogado na terra, aquele inimigo das nossas almas. Ele vai para Eva e diz: Eva, como foi que o Senhor lhe disse? Versículo 1, capítulo 3, ele vai dizer: Eva, como foi que o Senhor lhe disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja como Eva conhecia. Ele já sabia o que era o bem e o mal. Eva sabia que não poderia tocar, porque havia uma proibição que foi dada diretamente a Adão, e Adão transmitiu a Eva. E na hora que ela falou isso, que ela falou a serpente, ela até acrescentou palavras que Deus não tinha dito. Talvez Adão até tenha dito a ele. Ela respondeu à serpente: não é de todas as árvores do fruto do jardim eu posso comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis e nem tocarei nele. Deus lhe deu uma simples regra: você só não pode comer da fruto que está lá no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela já acrescentou: eu não posso nem comer, nem tocar, muito menos comer. Mas a inclinação do mal, porque a serpente era astuta, a Bíblia vai dizer, começa a ludibriar a cabeça de Eva, que se a gente for analisar o texto, muitos dizem: foi Eva que caiu. Não, Adão também estava no mesmo lugar que ela, porque a serpente vai falar no plural: se vocês comerem, vocês não vão morrer, aliás, vocês vão ser igual a Deus. E aí começa agora o que? A queda de toda a humanidade. Não foi a queda de Adão, não foi a queda de Eva, foi a queda de toda a humanidade. E o que eu acho interessante é que tem muitas pessoas que dizem: porque Adão ele fez isso, se fosse eu ou você faria a mesma coisa, com muito menos. Não foi Adão porque ele foi fraco, não, a queda de toda a humanidade. Essa é uma história de resumo de toda a humanidade, onde caímos constantemente. Temos uma queda constantemente perante Deus. E a mulher que pega o fruto, come e dá ao seu marido, a Bíblia nos relata. Então, na leitura que nós fizemos, no versículo 7, vai dizer que então os olhos de ambos eles foram abertos e perceberam que estavam nus. Agora vai entrar agora a palavra que vai nos dizer o quanto o pecado ele nos deixa envergonhados. Adão, ele já tinha intimidade com a sua esposa. Eles estavam no jardim. Foi colocado por Deus lá. Tinha toda a sua liberdade para estar lá. Mas quando eles comeram e desobedeceram, o pecado abriu o quê? Uma aba na mente deles de quê? De vergonha e nudez. Ele diz: agora eu estou sujo, agora eu estou nu, agora eu estou em pecado, eu estou impróprio perante o Senhor. E a vergonha fizeram que eles fizessem o que? Olhassem um para o outro, porque o pecado ele faz isso. O pecado faz que você tenha vergonha da sua igreja. O pecado faz que você tenha vergonha do seu líder. O pecado faz que você tenha vergonha da sua esposa, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. O pecado faz você ter vergonha do seu irmão, porque o pecado, a única coisa que ele traz, que o Satanás ele vai trazer vergonha para você e para a minha vida. Eles viram que estavam em pecado, envergonhados, e o que? Se esconderam. E foram procurar o que? Alternativas.
Aí no versículo 7, ele vai dizer que eles juntaram folhas de figueira e se cobriram. Folha de figueiras que não servia para nada, não cobria nada. Fizeram-se, em outras traduções vai dizer que eles fizeram um avental de folhas de figueira. Quem é dona de casa aqui, que também é dono de casa, né, sabe que quando se usa um avental, o avental ele só cobre o quê? A parte da frente, mas a parte de trás está todo o quê? Exposta. Adão ele quis fazer o superficial. Adão em nenhum momento ele pensou em Deus, ele quis fazer o superficial. Eu vou pegar uma folha de figueira, eu vou tentar esconder a minha vergonha, a minha nudez, mas sabendo que atrás dele estava tudo podre, tudo descoberto, nu. Apocalipse, você pensa que você está rico, você pensa que você está bom, mas você é um pobre, miserável, cego e nu. Apocalipse vai dizer isso. Meu Deus! E essas folhas de figueira, trazendo para a nossa realidade hoje, é a situação que vive muitas pessoas, embasadas numa placa de igreja, embasadas numa religião, embasadas em falsa doutrina, que diz que Deus ele me ama, eu faço o que quiser. E se eu estou em pecado, o pecado ele não me envergonha, porque eu estou o quê? Coberto de folhas de figueira. Mas aí é quando entra o versículo de número 8. Escute, Deus ele já sabia que o homem tinha caído, porque Deus ele é onisciente. Só que Deus ele tinha um compromisso com o homem todos os dias. Qual era o compromisso? Ele tinha um encontro com o homem. Ele tinha um encontro com o homem todos os dias, e Deus já sabia. Deus desce e começa a chamar Adão, começa a chamar o homem. E o homem estava o quê? Escondido. O pecado, ele nos afasta tanto de Deus. Escute, que mesmo Deus sabendo que eu sou pecador, mesmo Deus sabendo que eu traio Ele todos os dias, mesmo Deus sabendo que eu sou o mais fraco de todos, Ele nunca falta ao seu encontro. Deus ele marca encontro com você todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu chuveiro, no seu quarto, na sua igreja. E muitas das vezes você corre, se esconde, pensa que está coberto do quê? De folhas de figueira. A folha que cobre superficialmente a sua vida de pecado, a minha vida de pecado. Folha que nada, apenas dá o exterior ao homem, para o pastor ver que está tudo bem, para os irmãos aqui do púlpito ver que está tudo bem. A folha de figueira tapa, mas quando você vai olhar o interior, está destruído, está envergonhado, porque o pecado ele não traz nada de bom, a não ser vergonha. Mas Deus ele não faltou ao encontro, Ele foi. Ele disse: Adão, cadê você? E Adão estava escondido. Você pode cair uma, você pode cair duas, você pode cair 3 vezes, porque o cair é do homem, a Bíblia diz, mas que o levantar é de Deus. Você pode fraquejar, mas a Bíblia vai dizer o seguinte: lembra de onde você caiu, volte e se arrependa. Você pode cair quantas vezes você quiser. Você pode se achar o mais indigno dos homens. Você pode achar os mais miseráveis, o mais pecador dos homens. Mas Ele nunca vai faltar o encontro que Ele fez com você. Talvez você ache que você esteja afastado de Deus de uma maneira que não tenha mais solução para a sua vida. Talvez você pense, imagine dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro de você mesmo. Você imagine que aquilo que você fez, que aquilo que você anda fazendo, que aquilo que você fez há 10, 30 anos atrás, e traz um fardo tão grande, e você diz: eu estou afastado de Deus, eu não posso mais te chegar. Mas eu quero dizer que Ele não falta ao encontro, Ele vem ao seu encontro para te restaurar e lhe trazer de volta. Ele vai ao encontro de Adão e sua mulher se esconderam com medo, mas ninguém foge da vista. Deus já sabia onde ele estava, como ele estava vestido. Deus já sabia o que eles tinham dialogado. Deus já sabia de tudo. Aí Deus chama, e ele está lá entre as árvores do jardim escondidos. Deus chamou, porém, o homem e lhe perguntou: onde
estás? Sendo que Deus já sabia de tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Mas essa pergunta vai muito além do que onde estás. Essa pergunta vai para o homem dizendo: Adão, eu lhe dei tudo, você tinha de tudo aqui, mas você caiu. E agora, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo, Adão? Adão o quê? Se escondeu. Aí Adão sai todo envergonhado. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz. Escute, o pecado não te afaste de você ouvir a voz de Deus, não, porque Deus, Ele fala com você. Muitas das vezes nós estamos lá tristes, angustiados, brigamos com todo mundo, brigado com dentro de casa, brigado da igreja. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus falando: volte, eu te quero de volta, eu tenho um encontro marcado com você. E você pensa que é o que? Balela, conversa. Escute, Adão estava em pecado, coberto com uma folhagem que nada ia ajudá-lo, não passava frio, não livrava-o do frio. Folha de figueira era fina, nada tinha para ajudá-lo. Ele estava escondido. Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu até ouvi, mas a minha vergonha, porque ele vai dizer: eu ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo. Eu tive vergonha. Eu tive medo que o Senhor me visse da situação como eu estou. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus, Ele te vê você no seu quarto, na sua casa, trancado. Se você pensa que o seu pecado aqui é um, e lá em São Paulo, nos Estados Unidos, na França, se você for, Deus, Ele está te vendo. Você não pode fugir do olhar e das potentes mãos de Deus. Adão, você se escondeu porque você deve ser bobo. Eu estou lhe vendo, eu sei onde você está. Eu lhe perguntei onde você está, só para tentar lhe dizer o que é que você vai fazer agora. Você caiu quando você tinha tudo. Escuta, nascemos em pecado. Deus, Ele nos agracia com a sua maravilhosa salvação. Deus, Ele nos dá a sua maravilhosa salvação de graça. Não cobrou nada a você. O que Ele quer é renúncia. O que Ele quer para a minha vida também é renúncia. Apenas isso. Aí nós pegamos isso que Ele dá de graça e usamos como balela, de qualquer jeito. Pegamos o que Ele nos deu. Ele disse: olha, estou lhe dando tudo aí, porque Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Se Ele não te abençoou ainda, porque não é tempo. O tempo é dele, a hora é dele, e Ele faz quando quiser. Se Ele não quiser fazer aqui, não se preocupe. Há um tesouro maior guardado onde? Nos céus. Adão, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Eu me escondi, porque estava nu, porque o meu pecado, ele traz vergonha. É a situação de muitas pessoas hoje, sejam dentro ou fora. É a situação daqueles que um dia já pisaram aqui, estão lá fora hoje, agonizando, tentando voltar. É a situação de muitos que estão dentro da igreja, vivendo superficialmente. Ou seja, eu caí, eu fracassei, meu pecado, ele traz vergonha. Aí o que foi que eu fiz? Eu vou me cobrir de folha de figueira. Eu vou para a igreja de domingo a domingo, levantar minhas mãos e dizer que eu sou crente. Eu vou postar um versículo na rede social e dizer que eu sou crente. Eu vou botar um hino no meu carro, um hino na minha casa, um hino seja lá onde for, eu vou dizer que eu sou crente. Mas está coberto de folha de figueira, porque você ainda não teve um real encontro com Cristo. Ou seja, está escondido na folha de figueira, atrás de uma religião, atrás de uma placa, atrás de uma falsa doutrina, atrás disso que hoje se há muito. Deus, Ele é amor, Ele é amor. Isso Ele nos prova desde a criação do mundo. Ele vai nos dizer hoje que Ele é amor e Ele te ama independente da situação que você esteja. Mas quando Ele te ama, Ele quer te transformar e te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Olha, eu respondi, ouvi a tua voz e eu tive medo. Estou envergonhado, estou triste. Eu não consigo nem olhar. Acontece isso. Muitas das vezes a gente cai e falha. Às vezes a gente faz até coisas com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Muitas das vezes a gente não consegue nem olhar no rosto dela. Para meros seres humanos.
Às vezes eu ofendo o meu irmão aqui, e às vezes a vergonha não faz com que eu nem consiga nem olhar. Não porque eu odeio, não. Porque eu estou com vergonha pelo que eu fiz com ele. Imagine diante do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é uma porta aberta. Ele é a salvação. Ele é a graça. Ele é o caminho e Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, Ele disse: olhe, as 99 ovelhas que eu tenho aqui, tá bom, tá dentro, tá seguro, eu vou me preocupar com ela, porque eu tenho que ir atrás daquela que pecou, daquela que saiu, daquela que está lá, com a corda no pescoço, num aprisco, quase morrendo. Não se envergonhe de Cristo. Ele sabe do que você fez. No meu íntimo, Ele sabe o que eu fiz. Adão, eu sei o que você fez. Eu estou perguntando onde você está, para saber o que você vai fazer agora. O que foi que você fez com a sua vida? Qual vai ser agora? Como vai ser agora daqui para frente? Qual é a desculpa que você tem que me dar, Adão? Adão olha e diz o quê? Escuta, é uma sequência cronológica. A serpente falou com a mulher falou com o marido. Mas Deus não seguiu a sequência cronológica. Deus já sabia quem foi, Deus já sabia de tudo. Mas Deus tinha dado o recado a uma pessoa, que foi a quem? A Adão. Deus, Ele fala com você todos os dias. Se você cair, se você pecar, se você brigar com seu irmão, Deus, eu estou enraivado por causa do meu irmão. Deus não vai cobrar, Deus vai cobrar você. Porque você conhece, Ele fala com você todos os dias. Escute, Deus sabia que foi a serpente que falou com Eva, que falou com Adão, que chegou onde chegou. Só que Deus vai em direção a quem? A Adão. Adão, o que foi que você fez? Aí Adão o quê? Começa o quê? A dar desculpas. Mas também o Senhor me deu a mulher e foi ela que... O que foi que você fez, Eva? Rapaz, foi a serpente. Quando chegou na serpente, Deus nem perguntou, né? Porque Deus já, desde o começo da humanidade, o destino de Satanás já está traçado. É o lago de fogo e enxofre, já está traçado. Deus, Ele já começou a dar o castigo à serpente ali, e começa a dar o castigo à serpente, começa a dar o castigo à mulher, e depois Ele dá o castigo ao homem. Tudo em ordem cronológica. Serpente, mulher, homem. Ele começa a questionar homem, mulher e serpente. Depois ele começa de onde caíram. Serpente, não vou nem lhe questionar, porque você é mentiroso. Satanás era mentiroso, ele ia questionar para quê? Ele já sabia a intenção. Você é mentiroso, você vai mentir. Então não vou nem lhe questionar, a sentença já está dada. E outra, da semente da mulher. Aí começa o plano de salvação. Onde estás? Porque Deus tem vestes novas para você. Escute, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a sua cabeça. A descendência dele vai pisar a cabeça. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. E começa agora a construir o plano de salvação em torno dessa primeira família da terra. Deus, Ele não errou nos seus cálculos. Deus, Ele não errou na sua criação. É perfeita e continua perfeita. O mundo tenta destruir, o diabo tenta manipular tudo, mas o que Deus faz é perfeito. Ele te fez imagem e semelhança dEle. O pecado tenta lhe afastar, lhe envergonhar, mas Deus, Ele diz que tem um encontro contigo nessa noite para reatar os laços. Escute, ele estava com folha de figueiras. Se batesse chuva, tivesse frio, ia ficar com frio. Folha de figueira não cobre nada. O que você acha? Que seu cargo vai cobrir alguma coisa? Não cobre nada. Se você acha que sua igreja vai cobrir alguma coisa, não cobre nada. Sua penitência, você pode andar 30 mil quilômetros, não vai cobrir nada. Seu sacrifício de tolo, eu vou pagar, não vai fazer nada. É folha de figueira. Você pode rezar para Paulo, Pedro, Tiago, João, psicólogo, presidente, Bolsonaro, Lula, pode ser quem for, é folha de figueira. Só vai tapar o sol com a peneira e vai estar lá o seu pecado sendo exposto. Você pode chegar para o seu pastor e dizer: olhe, passe a mão aí, passe a mão, eu caí, mas ninguém sabe. Você pode chegar para aquela pessoa que quem você cai e dizer: vamos ficar calado, ninguém sabe. Vamos se vestir de folha de figueira. Só que Deus, Ele tem o quê? Um plano de salvação todo perfeito. Depois dele trazer o castigo e dizer: olha, agora você vai ter que, tudo que você, eu lhe dei tudo. Você poderia viver eternamente como os anjos. Mas você agora o quê? Quer ser igual a gente.
vai morrer já já. Você não aguenta. Você é limitado. Você é imagem e semelhança minha, mas você não é igual a mim. O diabo, ele tentou isso. Ele quis ser igual a Deus e onde ele está? Condenado. Já está condenado. Aí Deus, ele diz: olha, você está vestido de folha de figueira. Claro, não está na Bíblia, só que eu estou dizendo. Aí o que é que Deus faz? Versículo 21. O último versículo que nós lemos: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em outra tradução, vai dizer que fez o Senhor Deus veste de peles de animais. Peles de animais. O homem, com sua sabedoria, tentam ser igual a Deus, querem ser igual a Deus, ser melhor de qualquer um. Se vestiu com sua folhinha de figueira, botou ali na frente, fez um avental. A Bíblia diz, algumas versões vai dizer que eles fizeram um avental de folha de figueira. Porém, atrás estava nu e descoberta, a sua vergonha estava exposta de qualquer jeito. Na frente, frente a frente, tete a tete. Não, ele é crente, ele é cristão. Ali vale a pena. Mas quando olha lá no interior, lá atrás, vai dizer o quê? Ele está nu, está podre, está envergonhado. Aí Deus pega e diz: olha, você está vestido de folha de figueira, mas eu tenho uma veste nova para você. Ele pega a pele do animal, que muitos historiadores já na frente nós vamos saber que quem foi esse animal? O cordeiro. Mata um cordeiro e veste o homem. Agora nós vamos o quê? Levar para o plano de salvação. Isaías capítulo 61, no seu versículo 10 vai dizer que eu me regozijo. Profeta messiânico, ele já predizendo o plano de salvação que já estava lá desde do Gênesis, desde o Éden. Mas ele que era profeta do Messias, o profeta do Emanuel, o profeta do Deus conosco, ele vai dizer: eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Pois ele me cobriu com veste de salvação. Eu me regozijo no Senhor, a minha alma se alegra nele, porque ele me cobriu com veste de salvação. E 1500 anos depois, mais ou menos 1500 anos depois do evento que aconteceu no Éden, que Deus pega e veste o Senhor, diz: eu vou lhe tirar suas folhas de figueira, que nada lhe protege, que lhe deixa exposto a tudo, lhe deixa exposto à ofensa, lhe deixa exposto, seu coração é fraco, lhe deixa exposto a tudo. Eu vou lhe vestir de veste de pele de cordeiro. Escute, e João, 1500 anos depois aproximadamente, ele vai estar pregando, vai fazer o caminho do Salvador, e ele aponta para Jesus Cristo e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O que o profeta messiânico ele disse, Isaías, que foi coberto com peles de salvação, Jesus Cristo ele veio para cumprir e fazer o que? A nossa salvação. Ser a nossa pele, ser a nossa vestimenta, tirar a folha de figueira que eu e você muitas das vezes vestimos, e ser coberto de quê? De pele de salvação, a pele do cordeiro. Aí a Bíblia vai dizer que o sangue do cordeiro nos purifica de quê? De todo o pecado. E a pele do cordeiro era o quê? Nos protege. A folha de figueira você passa frio. Na pele do cordeiro você fica o quê? Agasalhado, porque tem agasalho. Não cobriu sua frente, não era o invental, ele se vestiu. Deus vai dizer que ele pega o homem e veste por completo. Escute, você está fazendo aí algo superficial, né? O primeiro, como se diz lá, é Lafayette que diz, né, costureiro, foi Deus, chegou lá e disse, o homem tentou, fez lá um negocinho velho feio, mal organizado. Deus diz: isso aí não vai te proteger de nada. Eu quero trazer para você peles de salvação, ou seja, vou te vestir da pele do cordeiro. E quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. O plano de salvação que ele traçou não falhou em nenhum momento. Ele criou o mundo perfeito e continua perfeito. Ele criou o homem na sua perfeição. Muitos estudiosos aí tentam descobrir como é a anatomia do homem.
Nunca chega a esse consenso, porque é algo tão minucioso, tão perfeito, que não tem uma mente brilhante. Não é uma explosão. Essa baboseira que diz aí, uma explosão, não. Foi algo, um Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele te criou. O homem caiu, não só Adão e Eva, a humanidade em si caiu, porque se fosse eu tinha caído, se fosse você tinha caído, você sabe disso. Porque a árvore que foi plantada no jardim está em nosso meio aqui constantemente. Deus, Ele diz, não faça isso. Você vai e faz. Está pegando da árvore, está caindo igual Adão e Eva. É a queda. Deus, Ele diz, não ande por esse caminho, você anda. E quando Deus, Ele vem ao seu encontro, você está onde? Escondido. Mas Deus, Ele te chama nessa noite. Saia de dentro das matas, dentro da floresta onde você está, escondido nas suas folhas de figueira, porque o encontro que eu marquei com você está de pé. Deus, Ele não vai faltar ao encontro, Ele não falta ao encontro. Independente da situação que você esteja, se você caiu, se você está fraco, se você está desanimado, Deus, Ele diz, eu tenho um encontro contigo, e eu quero tirar suas folhas de figueira e te dar vestes novas. Veste de cordeiro, manchada com o sangue do cordeiro. Veja como esse sangue tem todo o poder. Porque desde antes de tudo isso, tudo já predizia para Jesus Cristo. Porque quando Moisés estava no Egito, Faraó endureceu seu coração, manda praga e Faraó nada. Aí Deus, Ele diz, olha, eu vou matar os primogênitos, porque Faraó é obstinado, coração duro. O povo de Israel podia ter, não, tenha calma. Há uma oportunidade para o povo de Israel. Você pega lá um cordeiro, mata, e você passa lá o sangue nos umbrais da porta. Quantos primogênitos de Israel morreram? Que passaram o sangue na porta. Quantos morreram? Nenhum. Sabe por quê? Porque o sangue do cordeiro, junto com as vestimentas de cordeiro, porque quando ele vestiu, ele matou, ele vestiu, veio com o sangue do cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele te salva, Ele cura, Ele liberta, Ele te protege de todo o mal. O inimigo pode lhe acusar, aquele que está de fora pode te acusar, mas você em Cristo Jesus, com veste nova, pele de cordeiro, você é mais que vencedor. Então essa é a palavra para você nessa noite. Não importa a situação que você esteja, onde você se encontra, qual o pecado que lhe acomete, que me acomete. Quando nós falamos assim, acho que atinge primeiro aqui. Aquele pecado que nos acomete, não importa. Deus, Ele diz, eu tenho um encontro com você. Não importa que se você caiu, se você pensa que foi o pior dos pecados, né? A Bíblia diz, tem aquele que você nem ore. Mas escute, se você está aqui hoje e sua alma anseia, é porque ainda há uma chance. E Deus, Ele só está te procurando. Ele diz, onde você está? Saia do seu esconderijo, deixe de ter medo, porque a minha graça te basta. Eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te trazer veste de salvação. Não importa o que te aconteceu, não importa onde você passou, não importa por onde você está nesse momento. Se você está escondido, se você está com pele de figueira, se você está apenas com um disfarce, é disfarce isso aí. Mas Deus, Ele quer trazer vestes novas para você. Deus, Ele quer trazer vestes novas, vestes de cordeiro, manchada com o sangue do cordeiro. Aquele que lá 2000 anos atrás, aproximadamente, mais ou menos 2000 anos atrás, Ele veio por você, Ele veio por mim, mesmo sabendo que quase que diariamente, quase que semanalmente, mensalmente, quase que todos os dias nós vamos tirar a pele de cordeiro e vestir a pele de figueira e se esconder com medo dele. Mas Ele diz, eu tenho um encontro com você todos os dias. Escuta, Ele vai dizer, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, você não precisa apenas ter um encontro dentro da igreja. Eu não preciso esperar até domingo, não preciso esperar até terça, quinta, não. Você tem um encontro com Ele na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus, Ele quer ter um encontro com você, independente da sua situação e onde você esteja. E diante dessa palavra,
que Deus ele falou com você nessa noite. Eu quero perguntar se há em nosso meio alguém que uma vez, ou que infelizmente se perdeu, caiu como qualquer homem é suscetível a cair, seja ele grande ou pequeno. Não se esconda em suas folhas de figueira. Porque eu sou formado em teologia, eu sou formado nisso, eu sou formado daquilo. Não tem problema. Mas você é suscetível a cair. Claro, você tem que buscar a perfeição, sem a qual ela ninguém pode ver a Deus. Mas você que fraquejou, caiu, ou você que é afastado, ou você que até nunca tomou uma decisão de se vestir com a pele do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. Você que ainda se veste com pele de figueira, com folhas de figueira, que só protege o superficial, espiritualmente você passa frio, você toma chuva. Espiritualmente você está suscetível a todos os maus que está aí. Escute, a pele de cordeiro, ele só não livrou Adão do frio. Não, era proteção. Se livrou de todos os tipos de mal que tinha na terra. Porque depois que o homem caiu, veio doenças. E talvez você tenha largado a sua pele de cordeiro de lado, ou até você nunca se vestiu dela. Você apenas é amigo do Evangelho. Mas se você ouviu essa palavra e você quer tomar uma decisão de aceitar a Cristo, tirar suas folhas de figueira e vestir as vestimentas reais, escuta, vestimenta de cordeiro, não é vestimenta de não, é vestimentas reais. Ele chamou para ser sacerdócio real. Nós estamos trabalhando para o rei. Nós somos filhos por adoção, rei, e ele é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo nessa noite, que essa palavra entrou no seu coração, que talvez Deus está falando com você, onde você está, cadê você? E você está ali, se escondendo, dizendo, não é comigo, mas eu não quero ir, a vergonha. Eu quero perguntar se você quer dar um passo para Cristo nessa noite, ou até que você que está afastado, se você quer se reconciliar com Cristo. Deus ele te dá a oportunidade diversas vezes na sua vida, diversas vezes. Mesmo quando você não percebe, Deus ele te livra. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você está desatento, Deus ele te livra da morte, Deus ele te livra do laço, Deus ele te livra de uma queda muito maior, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, fisicamente falando. E Deus ele quer hoje fazer um novo concerto com você. Talvez sua vida lá fora, você pense, está boa, estou rico, Apocalipse, citei Apocalipse. Não, lá fora está tudo bom, está tudo tranquilo. Mas escuta, Apocalipse vai dizer, porque você está com folha de figueira, você é um pobre, miserável, cego e nu. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Porque Deus ele quer te vestir de vestes celestiais, a veste do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Mas se não tem ninguém, que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade e você possa entender que sem a pele do Cordeiro, as vestes celestiais, você está suscetível a tudo que vem, que desagrada a Deus, e a tudo que pode lhe prejudicar espiritualmente e fisicamente. Mas que essa palavra fique no seu coração nessa noite, e que você mesmo daqui da igreja, você que é cristão, que muitas das vezes está em folhas de figueira, se escondendo com vergonha, Deus ele diz, eu quero ter um encontro com você, e eu tenho vestes celestiais, porque você já sabe disso, você já experimentou essa veste, é do seu tamanho certinho, é ajustável, não precisa levar para ajustar, porque Deus ele te veste do pés à cabeça. Ele diz, olha, essa é as vestes de salvação. Aí Isaías ele vai dizer, por isso a minha alma regozija, porque ele me vestiu de peles de salvação. Deus abençoe toda a igreja. Glória a Deus, que palavra gloriosa, né, irmãos? Eu vejo a palavra de Deus como uma tomografia computadorizada. Ela vai rastreando tudo. E a palavra de Deus tem esse poder.
ela entra dentro de nós, ela penetra dentro de nós e ela serve para mostrar aonde que está a raiz do problema. E só que ela não mostra só. A palavra de Deus, ela tem poder para mostrar e para trazer a cura. E hoje a palavra foi exposta, irmãos. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Clebinho por essa exposição poderosa da palavra. Nem todas as igrejas têm esse tipo de exposição não, viu? Nós somos ricos aqui em palavra, irmãos. Ricos em palavra. Tem muita gente que está comendo qualquer coisa aí e ainda está achando, está se inchando, né? Mas é aquele inchaço de fermento. Mas aqui eu louvo a Deus, que aqui tem palavra que sustenta o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Lamachuri me decalamanai. Oh, Espírito Santo, que Deus possa levantar muito mais nesta igreja, amém? E Kleber, por essa maravilhosa palavra, Deus continue te abençoando, meu irmão. É raro a gente ouvir uma exposição tão clássica, tão extraordinária hoje em dia, né? Hoje em dia só abre o mar, passa por cima do mar, mas eu louvo a Deus que ainda aqui nós temos palavra que nos confronta. E se você for confrontado, louve a Deus por isso, irmãos, porque Jesus, ele quer te curar, amém?